A paz esteja convosco. Esta é a frase que o Jesus ressuscitado falou quando ele retornou aos discípulos após os 3 dias morto na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, quando retornou ali para os seus discípulos, ele deu a paz do Senhor para os seus amigos que sempre estiveram com ele, sempre estiveram junto nas reuniões, nas pregações, nas visitas, nas andanças daquela vida ali, acompanhando Jesus em tudo, mas mesmo assim eles não imaginaram aquele momento que era Jesus que estava ali dando a paz, porque a mente dele, a incredulidade dos discípulos naquele momento era que Jesus estava morto. Porque agora eles estavam comentando ali a morte de Jesus, estavam tristes, estavam em luto, estavam aborrecidos, né? E quem sabe angustiados, porque agora o grande amigo deles tinha morrido. Mas o Senhor tinha prometido para eles que ia retornar. E talvez eles não acreditaram. Então Jesus voltou ao 3º dia. E quando ele chegou ali no meio daqueles discípulos ali que estavam reunidos ali e saudou eles com a paz, eles se espantaram, eles se assustaram, eles ficaram com medo e comentaram entre eles ali, será que é um fantasma? Por exemplo, é um fantasma? Estamos vendo um fantasma? Estamos vendo um espírito? E aí Jesus mais uma vez provou que era ele que estava ali, quando ele falou assim, porventura espírito, ou seja, fantasmas têm osso, têm carnes? Foi essa pergunta que Jesus fez para os discípulos. Foi quando eles voltaram em si, perceberam que era Jesus ressuscitado entre eles novamente em carne e osso. Esse Jesus que nós adoramos hoje, esse Jesus que nós amamos hoje, esse Jesus que nós buscamos, esse Jesus que nós estamos o tempo todo adorando, bendizendo o santo nome dele, porque ele ressuscitou e aí ele prometeu, ele já tinha prometido que ele voltou e estaria até a consumação dos séculos. Então esse Jesus, ele é o mesmo, é o Jesus ressuscitado, mas na frente Tomé duvidou, que eram os discípulos dele, amado dele também, que vivia com ele, conhecia, ficavam ali andando junto nas andanças deles, na missão, no ministério da pregação. E Jesus então mais uma vez provou para Tomé, falou, Tomé, toca aqui nas minhas mãos, nos meus cravos e vê que eu sou o Jesus ressuscitado, seu amigo. Então, muitas vezes nós somos incrédulos. Nós precisamos confiar porque o nosso Deus, ele se revela para nós, ele se manifesta, ele é onipresente porque ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele é onipotente porque ele está com as suas mãos forte, protetora para nos proteger, para nos receber, está de braços abertos, está de olhos abertos, está de ouvido bem aberto para ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor. Ele é onisciente porque ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe o que nós passamos, o que nós precisamos, antes mesmo de nós falarmos, ele já sabe. Esse Deus, ele é o nosso protetor. Não é necessário muitas vezes nós ficarmos apavorados, ficarmos com medo, nos sentirmos sozinhos, porque ele ressuscitou ao 3º dia para nos libertar, para nos salvar, para curar os enfermos. Ele veio para os doentes. A palavra do Senhor é bem clara. O que muitas vezes os milagres não acontecem, o sobrenatural não acontece sobre a nossa vida por causa da nossa incredulidade, porque a gente não crê, a gente não tem fé. A própria palavra diz, se não tiveres fé, não agradará a Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. Nós precisamos exercitar nossa fé porque o Deus que nós servimos, ele é vivo. Da mesma maneira, quando Madalena e as suas amigas se preparavam para levar ali alguns presentes ao túmulo, acreditando que ele estaria ali naquele sepulcro ainda, naquele cemitério, e ao chegar lá, deparar com o sepulcro vazio, apenas com os lençóis que estavam envoltos ao seu corpo, e elas se desesperaram, começaram a chorar. Então ali, Deus enviou 2 anjos e perguntaram para elas, por que vocês estão chorando pelo um vivente? O que vocês estão procurando ali no cemitério?
porque procurar um vivo entre os mortos. Ou seja, vocês estão procurando alguém que já ressuscitou, já foi. Vocês estão atrasadas, vocês não estão crendo. Vocês conviveram tanto tempo com Jesus. Quantas vezes elas ouviram que ele ia para o Pai, mas ele ia voltar. E mesmo assim elas não creram e se desesperaram. E os anjos precisaram se revelar naquele momento e dizer, olha, vão para Jerusalém, voltem para Jerusalém e anunciem que Jesus ressuscitou. Ele não está mais nesse cemitério, ele não está mais nessa sepultura, ele foi para o Pai. Mas ele vai voltar, e assim elas fizeram. E assim os discípulos também creram. Então, muitas vezes nós não cremos e nós impedimos o sobrenatural acontecer na nossa vida. Mas a palavra é que nós viemos a confiar mais em Cristo Jesus, porque é Ele o nosso provedor, é Ele o nosso médico dos médicos. A medicina, por mais que ela tenha tecnologias de ponta, mas ela não é suficiente, ela não é 100%. A medicina é de Deus, os médicos são de Deus, sim, porque foi Ele que criou. Mas Ele jamais Ele dividiria a glória dele com a medicina. Porque muitas vezes quando o médico diz não resolve mais, já morreu, já tem 3 dias, tem 4 dias, Lázaro tinha 4 dias. Ninguém mais acreditou que aquele homem podia ressuscitar e o Senhor foi lá e ordenou que ele sobrevivesse. Então, hoje em dia, é possível os milagres do Senhor, é possível os milagres, os mesmos milagres que ele fazia naquela época, porque naquela época ele estava ali, ele via, ele observava, ele é onisciente, ele via, conhecia o coração, o profundo do coração e da alma e dos pensamentos de cada um. Da mesma forma, hoje ele sonda o coração de cada um, ele sonda a mente de cada um, ele é onipotente porque as suas mãos são fortes e não estão fechadas para não te ajudar. Ele é onipresente porque ele está aqui comigo agora, ele está aí com você. Ele está em todos os lugares aonde ele é chamado, aonde ele é proclamado, onde ele é clamado, ele vai estar com você. Deus é onipresente, onisciente. Onisciente porque somente Ele conhece os seus pensamentos. Às vezes você confessa da boca para fora que é de Deus, que confia em Deus. Mas às vezes o seu coração ainda está sujo, está duvidoso. Às vezes a sua mente tem algo que não agrada ao Senhor. Mas Ele diz assim para nós, se você orar com súplica e se converter dos seus maus caminhos, dos seus maus hábitos, dos seus maus pensamentos, eu ouvirei do céu as suas orações e inclinarei meus ouvidos para ouvir a sua oração. É isso que está escrito na palavra do Senhor. E por isso muitas vezes nós não recebemos, porque nós oramos, mas nós não suplicamos. Nós oramos, mas nós não vigiamos. E a palavra do Senhor diz, vigiai e orai. Então muitas vezes não adianta campanhas, não adianta orações. Porque se a cura, a intimidade do Senhor é entre Ele e você, é entre Ele e eu. E antes de eu pedir algo, antes de eu pedir oração para alguém, eu preciso estar com Ele no meu coração. Porque daí todos intercedendo, o Senhor vai ter misericórdia, porque Ele é misericordioso. E Ele atende sim as nossas orações, quando nós pedimos de todo o nosso coração. Então nós precisamos rever nossos conceitos muitas vezes. Nós precisamos ver se a nossa fé está aparente ou a nossa fé profunda, a ponto de nós crermos naquilo que nós não vemos, mas nós cremos que irá acontecer. A ponto de o médico dizer, você não tem cura, mas você crê que você vai ser curada. É nesse momento em que Deus entra com a providência por meio da tua fé. Porque muitas vezes, mais uma vez repetindo, nós deixamos de receber os milagres do Senhor, porque não cremos na palavra dele, porque não nos convertemos dos nossos hábitos, porque nós achamos que é mentira, uma mentirinha ali, uma mentirinha em outro canto, não tem nada a ver. Quando nosso Deus tem tudo a ver, porque a palavra dele diz que o que não vier da sua palavra, o que não vier dele, tudo é procedência maligna. Então, muitos perecem porque não conhecem a verdade.
Muitos perecem porque não examinam as escrituras. Porque as escrituras, a palavra do Senhor diz que é alimento. Se você não se alimentar, você vai morrer. E essa morte é espiritual. E quando nós morremos espirituais, quando você morre espiritualmente, você torna um dos mais miseráveis da face dessa terra. Você vai perecer. Porque sem Deus nós não somos nada. O nosso Deus, ele não divide a glória com ninguém aqui nessa terra. Nem com o seu dinheiro, nem que seja a pessoa mais rica desse mundo. Porque o que interessa para o meu Deus, o que interessa para o Jesus ressuscitado é a tua alma. A tua morte não interessa a forma que ela acontece. Acontece que o teu dia é limitado. Você não pode confiar no seu futuro amanhã. Mas se você estiver em Jesus Cristo, se você for fiel e estiver no alinhamento, você pode crer no amanhã. Porque você vai crer no Jesus Todo-Poderoso, o dono do mundo, aquele que ama a tua alma, que se entregou na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, está conosco. Ele ainda está aqui. Ele ainda não levou a igreja. Enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui nessa terra, você terá a oportunidade de se arrepender, de se voltar para o Senhor e receber as glórias do Senhor na sua vida, receber renovo, receber o perdão, receber um novo ciclo. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós começamos uma nova etapa, nós começamos um novo ciclo agora na direção do Senhor. Então, essa palavra é para você. Salmo 91, ele se declara como seu protetor, ele se declara como seu escudo, ele se declara como seu defensor, e ele declara que você que é fiel, que você que zela pela palavra dele, que você que guarda a palavra dele no seu coração, você é um protegido dele, nada vai te abalar, nada vai te condenar, nada vai te acontecer, nenhuma flecha vai poder te atingir. Você pode sim passar por alguma aflição, você pode sim passar por alguma dificuldade, mas ele vai estar na frente, pelejando por você. Salmo 121, ele diz que ele és o teu socorro. O nosso socorro, ele vem de Deus. Nós estamos em tempo de pedir socorro. E da onde é que nós vamos pedir esse socorro? Do Jesus ressuscitado, do Jesus das marcas nas suas mãos, que morreu na cruz por você. Ele pagou um alto preço, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Agora depende de nós sermos fiéis, estarmos na presença dele. Não justifica porque eu sou pecadora, eu tenho que viver em pecado, porque o Senhor, ele não tem tamanho de pecado. Para Deus, pecado é pecado. E nós temos um privilégio muito grande, porque quando ele nos perdoa, ele joga todas as nossas imundícies de pecado, toda a nossa podridão, no fundo, nas profundezas do mar, e ele já não se lembra mais. Porém, ele dá uma condicional para você. Vá, teus pecados estão perdoados e não peques mais. É isso que o Senhor quer. O que acontece hoje em dia? As pessoas aceitam Jesus, Jesus perdoa. Quando passa 2, 3 dias, um mês, um ano, voltam ao lamaçal do pecado, voltam a comer bolotas de porcos. E aí perecem por falta de obediência, por falta de conhecimento, por falta de se alimentar da palavra do Senhor. É isso que Deus quer de nós, que nós nos alimentamos da palavra dele todos os dias, que nós viemos ter vida e vida com abundância, porque a promessa dele lá no Salmo 91, ele prolongará os nossos dias aqui nessa terra, ele nos livrará da peste, ele nos livrará da nossa casa de enfermidades. Você pode até passar por alguma situação, mas o Senhor, ele está ali para te guiar, para curar, para libertar, para te proteger. Essa é a palavra. Ele te ama, e que todos fiquem com a paz que ele nos deu. A paz seja convosco todos os dias da tua vida. Seja feliz, porque o Senhor está com você. A nossa alegria vem dele, a cura vem dele. Os médicos foram criados por ele, a medicina foi criada por ele, mas ele é o que dá a última palavra, ele que dá o último diagnóstico, é ele que vai te dar a vida, porque ele é a fonte
da nossa sabedoria, Ele é a fonte de vida. Então, bebe dessa água que é Jesus Cristo, que nunca mais você terá sede. Se alimenta da palavra do Senhor, que você não terá mais fome. E a nossa fome, traduzindo para hoje em dia, é a nossa alegria, é a nossa confiança que nós vamos receber a vitória, receber as promessas que Ele fez. Ele fez promessas e só receberão aqueles que estão ali fiéis, porque é a palavra dele. Amém? Que todos sejam abençoados, um bom final de semana a todos, que vocês possam crer nesse Deus que é o teu escudo, tua fortaleza, que te livra do mal, que livra a tua casa da pestilência, te livra a tua casa da morte. É Ele que tem a chave da morte. É Ele que vai dizer se o teu tempo aqui chegou ou não. Então, que nós possamos nos alegrar na boa vontade do Senhor, porque aqueles que morrerem em Cristo Jesus vão estar salvos, vão estar ali em uma outra dimensão com Deus, com o Pai. Que nós somos limitados, como nós já falamos, nós temos apenas uma missão a se cumprir. E no momento certo, hoje ou amanhã ou daqui a pouco, posso ser eu, ou pode ser você. Para isso nós temos que estar preparados. E você pode deduzir, mas eu vou ter que me preparar para a morte porque só vai para o céu ou para o inferno se morrer. Sim, é possível nós nos preparar, nós estamos preparando para a morte desse mundo aqui, que não nos pertence. E quando nós morremos aqui, nós vamos viver para Jesus. Essa é a nossa esperança. Foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para perdoar nossos pecados e nós voltamos a morar com Ele. Ele não voltou em carne e osso aqui para os discípulos, pois Ele vai voltar a buscar a igreja. Ele vai vir, mas aí Ele nos deu uma condição. Eu só vou subir se eu estiver andando em espírito dele, o Espírito de Deus. Por quê? Porque Ele vai vir e vai tomar à força os seus filhos. Ele vai arrancar aqueles que estão preparados aqui, aqueles que são fiéis. Ele vai tirar e vai subir. Então, nós precisamos estar preparados, sim, porque Ele não disse nem o dia e nem a hora. A qualquer momento Ele pode estar vindo. Por que nós vemos isso e sabemos disso? Porque está escrito na palavra dele que os últimos tempos Ele ia mandar muitos sinais. Então, passe a observar os sinais de acordo com a palavra profética do nosso soberano Deus. E que a paz esteja convosco, do nosso Jesus ressuscitado. Amém?